É ruim da gente não vir, né? Atendendo o chamado aí do nosso Mestre Jesus para realizar um trabalho, né? Que a gente procurou fazer com muito carinho, muita dedicação para todos vocês e que a lição foi tão importante para mim e eu acredito que vai ser muito para vocês também. Que é mais uma reflexão que a gente está entrando no mês de dezembro, né? Aniversário do nosso Mestre Jesus, então todas as palestras desse mês de dezembro vai ser muito voltadas especificamente ao nosso Divino Mestre Jesus, tá? Então nós estamos abrindo esse estudo de terça-feira, nessa primeira terça de dezembro, e vão ter muitas outras, e a gente conta sempre com a presença carinhosa de todos vocês. E a gente vai, então, a exemplo do Cristo, né? Emmanuel, mais uma vez, traz aí uma reflexão muito importante e através da psicografia, claro, de Chico Xavier, do livro Fonte Viva, ele trouxe, então, uma mensagem muito ilustrativa de nos inspirando como nós podemos nos inspirar, na verdade, nos inspirar com Jesus, né, no trato com os relacionamentos, que às vezes é tão desafiadores, né, as questões de relacionamento, e como nós podemos, então, nos inspirar no Divino Mestre Jesus, em que ele teve relacionamentos, teve contato com tantas pessoas. Então, Emmanuel traz para a gente essa ilustração, e aí a gente vai ver nessa passagem, né, do Fonte Viva, principalmente nessa passagem, ele se inspira nesse título, a exemplo do Cristo, ele se inspira nessa passagem de João, capítulo 2, versículo 25. Ele bem sabia o que havia no homem. Emmanuel se inspira nessa passagem, que Jesus sabia muito bem o que havia no coração do homem. Porque essa passagem, esse momento em que João registra isso, foi no momento em que Jesus entra em Jerusalém, no período da Páscoa, e Jesus realiza muitos milagres e todos creram no milagre, nos milagres que Jesus, milagres entre aspas, né, gente? Nos milagres que Jesus ali realizava. Mas Jesus não se deixava se enganar pelas aparências. Ele sabia exatamente o que se passava no coração e nos pensamentos daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Então, ele não precisava e nem necessitava do testemunho de ninguém ali. Então, ele não confiava às pessoas as suas tarefas, a sua missão, a sua conduta, ele não confiava, porque ele sabia que eram pessoas ainda com uma fé muito ainda superficial, que não tinha ainda uma fé genuína, robustecida, era uma fé muito ainda sutil, muito ingênua ainda. Então ele não confiava às pessoas ali a sua missão, nem de testemunhar nada do que ele fazia. Então, por isso que João traz esta mensagem e aí Emmanuel fala a exemplo do Cristo. Então, a gente vai ver nesta passagem que ele vai trazer alguns personagens importantes dentro da história do Evangelho de Jesus. A gente vai ver alguns personagens que Emmanuel selecionou ali. Mas só que dentre todos esses personagens, eu vou destacar um depois para a gente, tá? E todos eles foram fundamentais, importantes. Alguns tiveram um contato mais íntimo, mais estreito, mais duradouro com o nosso Mestre Jesus. Outros tiveram contatos mais superficiais, passageiros, mas que todos foram muito importantes e marcantes. Porque o que a gente enfrenta das maiores dificuldades, nossos maiores desafios, nossas maiores provações, se não com relação aos relacionamentos. Vocês concordam? Como é difícil o trato com as pessoas. Porque a gente esbarra com pessoas difíceis. Nós somos. E a gente trata com pessoas difíceis, pessoas às vezes sistemáticas,
pessoas, às vezes, com certas manias, e a gente tem que saber lidar com essas dificuldades. Pessoas em erros, pessoas que têm condutas que nós não avaliamos como corretas, e como lidar com tudo isso, com todas essas dificuldades de relacionamento. E há pouco tempo nós tivemos uma mensagem de um guia espiritual que veio numa psicofonia falando que existem duas provas que as mais difíceis que nós seres humanos encarnados temos para enfrentar. São duas assim provas que são desafiadoras para nós. A primeira, que eu acho que ainda fica em primeiro lugar, são os relacionamentos. São as mais difíceis. E a segunda é o trato com relação às enfermidades do corpo. Então, ele fala que são duas provas bem complexas, bem difíceis, tá? Então, hoje nós vamos tratar de uma delas, né? A gente vai tratar mais dessa parte aí dos relacionamentos, e aí a gente vai ler um pouquinho, tá? O que Emmanuel nos traz. Então, a gente vai ver aqui, sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Esse nunca, né? Ele nunca se deixou impressionar negativamente, a gente vai saber o porquê. E aí ele diz, sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe da sovinice para a benemerência. Então a gente vê lá o Zaqueu lá em cima da árvore. No dia que Jesus passou, ele sobe, porque ele era pequenininho, lá na árvore, curioso, vendo Jesus passar, e Jesus para. Zaqueu, desça, que me importa que eu hoje me hospede em sua casa. Jesus convida para ir para a casa de Zaqueu. E na mesma hora Zaqueu desce. E aí ocorre toda essa revolução interior dentro de Zaqueu, porque Jesus, ao adentrar dentro do lar de Zaqueu, Zaqueu abre a porta da sua casa para Jesus entrar, ali toda uma mudança interna dentro de Zaqueu. Mas por que Jesus olhou para Zaqueu e falou que ia no lar dele, na casa dele? Por que será? A gente vai ver. Então aí a gente tem esse personagem, o Zaqueu. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. A gente vai falar mais especificamente dela. É porque esse é um personagem que eu quero trazer mais intimamente para a gente refletir aqui na noite de hoje. Depois eu volto nela. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e equilibrar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheadas de excitações e de erros, mas nem por isso deixa de nos estender amorosamente as mãos. Então a gente observa nesses relacionamentos, nesse contato que Jesus teve com essas pessoas,
porque também Jesus teve contato com pessoas difíceis, como nós já vimos, observamos, inclusive a traição de Judas, no momento da ceia, ele reparte o pão, ele já sabia que havia um traidor entre eles. Mas qual é a visão, qual o olhar do nosso mestre para com essas pessoas? Como era a visão dele? E aí a gente observa que a visão do nosso mestre Jesus, quando ele chama Zaqueu para dentro do seu lar, ele já conhecia tanto como as cargas pesadas do pretérito, as bagagens pesadas, as nossas sombras, porque ele nos conhece. Como diz, nosso mestre Jesus sabia o que se passava no nosso íntimo, ele nos conhecia muito bem. Mas ele apostava onde, gente? Aonde ele mirava? No nosso ponto positivo. Ele mirava na nossa essência. Ele não mirava no mal. Ele não mirava nos nossos vícios, nas nossas sombras, nas nossas dificuldades. Ele sabe que existem. Mas ele focava principalmente aonde? Nos nossos pontos positivos. E além de focar no nosso ponto positivo, naquilo que ele sabia que nós tínhamos condições de fazer e realizar, ele dava ainda a essas pessoas instrumento, condições deles aplicarem aquilo ali. Ele dava recurso para que a pessoa colocasse em prática o seu potencial. Olha que coisa linda. Então, ele estendia as suas mãos amorosas. Então, ele vê o potencial de cada um, ele vê as nossas sombras, ele vê as nossas cargas do pretérito, ele vê isso. Ele via lá e vê hoje. Ainda hoje ele nos vê e nos percebe. Mas ele enxerga o nosso potencial, ele enxerga a nossa força, a força que existe dentro de cada um e que muitas das vezes a gente não percebe a força que a gente tem. Mas Jesus enxerga. Ele enxerga onde está a nossa força. E aí ele dá para nós a ferramenta, o alimento, ele rega, ele sustenta esses pontos positivos. Então, Emmanuel, brilhantemente, vem mostrar para a gente o olhar do nosso Mestre Jesus no trato com os seres humanos, com as pessoas difíceis de se lidar, e como que nós podemos também, né, fazer, como que a gente pode também contribuir, que nós temos ali trato com pessoas difíceis, sim, dentro do nosso trabalho. Se eu falar, não vou nem pedir para que levantem a mão quem tem problema dentro do trabalho, porque se bobear, todo mundo vai levantar. Dentro do lar, né? Na condução, na via pública, a gente sempre esbarra com alguém difícil. Todos os lugares. Na vida social, na vida de relação, nós vamos esbarrar, tanto com pessoas, né, sensatas, corretas, equilibradas, sutis, como nós vamos lidar com pessoas difíceis. E ao lidar com as pessoas difíceis, tenhamos a certeza que nós estamos tirando grande aprendizado. Estamos crescendo ao lidar com essas pessoas difíceis. Não esquecendo que, diferente de Jesus, nós também temos as mesmas imperfeições. Porque Jesus era perfeito. E nós carregamos também imperfeições. Então, a gente precisa exercitar esse olhar de perceber que mesmo diante das dificuldades, das sombras, dos vícios, dos defeitos do outro, ele tem qualidade, ele tem essência, ele tem algo de bom dentro dele, ele tem luz dentro dele. Só que a gente só enxerga a sombra, né? A gente só enxerga o erro. Então é aquela mãe que às vezes tem aquela paciência para com aquele filho rebelde, porque ela aposta que ele vai melhorar. Ela põe ali todas as suas fichas. Ela não desiste, está ali lutando. Nem que se for com as suas preces, com as suas orações, está ela ali se dedicando, apostando naquele filho.
naquele companheiro ou naquela companheira que necessita da nossa compreensão, da nossa tolerância, da nossa indulgência, olhar os pontos positivos. Às vezes você carrega as suas dificuldades, mas tem algo de bom, vamos filtrar, vamos analisar, vamos observar. Então, eu queria trazer para a gente ainda um pouco mais essa personagem, Maria Madalena, queria trazer ela, por quê? Dizem alguns que a maior renovação se deu com Saulo de Tarso. Maior transformação, maior renovação se deu com Saulo de Tarso. Mas tem aqueles que discordam disso. Eles acham que não, que a Maria Madalena que foi a pessoa que mais se transformou ao contato com Jesus. Aí eles dizem por quê? Por quê? Porque Saulo de Tarso, ele conhecia a lei. Ele já tinha uma noção das leis, ele tinha um conhecimento, ele tinha acesso às escrituras, diferente de Madalena, que não tinha acesso nenhum, ela não tinha contato nenhum, ela não tinha noção de nada, de nada. E também a questão da atitude. Que quem vai a Saulo de Tarso? Jesus, no caminho de Damasco. É Jesus que vai ter com Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Ele cai do cavalo, fica cego. É Jesus que vai a ele, assim como foi a Zaqueu. É Jesus que foi. Com Maria Madalena foi o contrário. Ela que foi a Jesus. Ela vai a ele. Ela vai a ele porque ela ouve a pregação do Jesus. Vocês imaginam Jesus no Sermão do Monte fazendo a pregação das bem-aventuranças e Maria Madalena ouvindo? Começou a realizar uma grande mudança e transformação dentro de Maria Madalena, porque ela era obsediada. Então, um resumo bem pequeno, quem quiser conhecer um pouco mais a fundo da história de Maria Madalena, assim como de tantos outros personagens importantes dentro da Bíblia, do Evangelho, vão naquele livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Então, essa parte de Maria da Madalena, eu estou tirando um trechozinho resumido dali, tá? Ela vivia em uma vila luxuosa, é um resumo, tá, gente? Vivia em uma vila luxuosa, cercada de prazeres e bens materiais, mas se sentia vazia por não ter recebido o amor verdadeiro. Ela se sente tocada pela pregação de Jesus, que fala de um amor verdadeiro, diferente das alegrias mundanas com as quais ela estava acostumada. Aí vem a crise existencial. A vida de prazeres se torna tediosa e Maria chora, percebendo o contraste entre a busca por satisfação no mundo e o anseio por algo mais profundo que as palavras de Jesus despertaram nela. E ela vai pedir algo a Jesus. Ela vai ter com Jesus, ela vai chegar nele, vai se ajoelhar nos pés dele, vai beijar os pés dele, vai jogar perfume nos pés de Jesus e secar com os seus cabelos, e ela vai pedir algo a Jesus. O que será que ela pede? O que será que ela pede a Jesus? E o que nós pediríamos ao nosso divino Mestre Jesus hoje, se ele pudesse materializar aqui na nossa frente? O que nós pediríamos ao nosso divino Mestre Jesus? A gente pode pedir nas nossas orações? No pensamento? Podemos. Na oração você pode, a oração se baseia em 3 pilares: pedir, louvar e agradecer. Então você pode pedir, não tenha vergonha de pedir, peça. Não fica achando que não precisa pedir porque Jesus sabe tudo. Não, é pedir porque nós precisamos disso. Porque quando eu peço, eu me desperto das minhas necessidades. Não é porque ele precisa saber,
É a gente, entendeu? Para que eu me desperte das minhas necessidades. Eu vou pedir e exercitar humildade. Então, peça. E aí, o que Madalena pede a Jesus? Ela decide procurar Jesus na casa de Simão Pedro, questionando se ele aceitaria como a sua seguidora, mesmo sendo uma pecadora. Ela quer ser o quê de Jesus? Seguidora. Eu posso, Senhor, ser a sua seguidora, ser a sua discípula, mesmo eu sendo pecadora, mesmo eu estando em erro, eu posso? Aí vem o acolhimento do nosso Mestre Jesus, que não poderia ser diferente. O acolhimento de Jesus, como ele nos acolhe. E ele diz, então, Maria confessa a Jesus a sua amargura e sede de amor verdadeiro, expressando que sua vida foi estéril. Jesus a recebe com bondade, diz que Deus não a condenaria e a encoraja, olha isso aí, encoraja a levantar os olhos para o céu, explicando que o pecado é errar o alvo e que a primavera traz flores mesmo sobre uma casa em ruínas. Olha que lindo, gente. E o pecado está onde? É errar o alvo. Às vezes a gente está apontando para a estrela, mas está vendo o dedo. A gente está mirando errado. Tem que olhar para as estrelas. Aponta, mas olha para a estrela. Não fica olhando para o dedo, não. Porque o pecado está aí. É errar o alvo. A gente tem que olhar e acertar. E olha o que ele fala, que é a coisa mais linda. Ele fala que a primavera traz flores. Ele está falando quando ele fala primavera? Ele está falando do quê? Do tempo. E o tempo é nosso aliado. O tempo é nosso amigo. E o tempo se encarrega de resolver aquilo que a gente não consegue resolver. Se a gente não consegue resolver certas coisas, fiquem tranquilos, porque o tempo se encarrega de resolver, mesmo que você não queira. Ele vai resolver. Então, o tempo é nosso aliado, o tempo é nosso amigo. A primavera vem, ele está falando do tempo. A primavera chega trazendo o quê? Flores. Depois da tempestade vem a bonança, vem flores. Então, a primavera chega, traz flores, mesmo sobre uma casa em ruína. Essa casa em ruína, somos quem? Nós. Nós somos essa casa em ruína. Somos essas casas que precisam ainda ser renovadas, que precisam de um embolso, que precisam ainda se transformar, se renovar. Mas mesmo esta casa ainda imperfeita, mesmo esta casa ainda em ruína, que tem ainda rachaduras, que somos nós, as nossas sombras, nas nossas dificuldades, nasce o que lá? Flores. Nasce flores. Porque Deus não desampara. Não desampara nenhum dos filhos. Então, o que a gente tem que aprender a exemplo do Cristo? Não condenes. Abra a porta da oportunidade ao seu irmão que sofre. Abra a porta da oportunidade àquele que tem dificuldade, que está em erro. Porque se o presidiário já cumpriu a sua pena e ele ganha a liberdade dele, chega aqui fora, não acha emprego, ninguém lhe dá emprego, ninguém assina a sua carteira porque ele é um ex-presidiário. Se a gente não dá a oportunidade dele recomeçar, ele pode retornar ao crime. Porque se não deu oportunidade, Jesus daria oportunidade a ele. E muitas das vezes, aquele que chega querendo trabalho, querendo servir, querendo trabalhar, e fechamos a porta, porque é imperfeito, porque está em erro, porque está em pecado, e se fecha a oportunidade do trabalho, que muitas das vezes é no trabalho no bem, é no trabalho da caridade, como diz Sheila, é no trabalho do bem que nós constituímos a água limpa e cristalina que lava as sombras de enganos do passado. Então é no trabalho no bem, é na oportunidade de agarrar e de servir na tarefa do bem. Então todo trabalho no bem,
Todo o trabalho na caridade é o amor que cobre a multidão de pecados. Então, Sheila traz para a gente que todo o trabalho no bem constitui água cristalina. Trabalho no bem constitui água limpa, que vem, que lava e remove os nossos enganos do passado. Então, a gente sabe o que vai nos auxiliar, o que vai nos ajudar, o que vai nos amparar, o que vai cicatrizar chagas, o que vai cicatrizar feridas, o que vai cicatrizar mágoas, o que vai cicatrizar rancores. É trabalho no bem, é servir, porque é a água viva, é a água limpa que vem, que lava, que limpa a nossa alma, que nos clareia, que vivifica a nossa alma. É na tarefa do bem. Então, é a casa em ruína, nasce flores. É a gente se dar essa chance, essa oportunidade. Não condenes. Então, o olhar do nosso Mestre Jesus é esse, ele não condena. Ele não condena. Ela seria apedrejada e ele atira a primeira pedra, quem não tiver pecado. E aí João questiona Jesus, mas por que você impediu dela ser apedrejada? Porque isso é da lei, ela ser apedrejada, porque ela é uma adúltera. E aí Jesus diz a ele, por acaso você já passou pelo que ela já passou? Pelos sofrimentos que ela já passou? Pelas humilhações de pai, mãe, irmão, irmã e das mulheres bem-sucedidas? Por acaso você já experimentou 1/3 do que ela já sofreu? Para que eu vou colocar mais carga nos ombros dessa mulher que já tanto sofre? Nossa, gente, o que olhar é esse do nosso Mestre Jesus? De compaixão, de compreensão, de tolerância, de amor. Então a gente tem que ter isso, essa visão, esse olhar para com o nosso próximo, sim, mas principalmente conosco mesmo. Porque se a gente também não tiver essa autocompaixão de nós mesmos, do auto-perdão, não vamos ter com o nosso próximo esse olhar. Então Jesus estende as suas mãos amorosas. E resumindo, vou resumir, e depois o nosso irmãozinho vai tocar, tá? E aí, resumindo aqui pra gente, toda a lição, qual a lição que a gente precisa tirar de todo esse conteúdo que Emmanuel nos trouxe na noite de hoje sobre o nosso Mestre Jesus, porque ele é o nosso guia, ele é o nosso exemplo. Só para vir agora na minha mente, que nós, isso não está no roteiro não, mas eu vou falar. Não está muito no roteiro não, mas eu vou falar. Está no livro Libertação, que nós despertamos para a racionalidade há 40 mil anos, ok? Nós despertamos para a racionalidade, presta atenção, hein? Para a racionalidade já há 40 mil anos, passando por todos os reinos aí, mineral, vegetal, animal, até chegar na raça humana, onde despertamos a razão. Levou 40 mil anos, ok? Jesus passou por vários sistemas solares. Alguns desses sistemas solares pelos quais Jesus passou, já nem existe mais, virou pó. Não existe mais. E outros sistemas surgiram. E Jesus reúne ainda uma plede de espírito na construção desse planeta para nós. Então a gente está falando de bilhões e bilhões de anos. Bilhões. Nós temos quanto? 40 mil de racionalidade. Jesus já tem quanto? Bilhões e bilhões de existência. O que é 40 mil de racionalidade comparado com o infinito, comparado com Jesus? Tá? E outra coisa, Jesus já é crístico, espírito crístico já naquela época. Porque ser espírito crístico de espírito puro, há uma diferença. Espírito puro, para chegar na condição de angelitude, ele leva milhões e milhões de anos. Mas para ele chegar na condição crística é mais. É um outro patamar, é como se ele zerasse. Chegou aqui na angelitude, zerou. Vai fazer outra etapa evolutiva aí, que a gente nem calcula o que seja.
outra etapa, para chegar na condição crístico. E Jesus habitou esse planeta, ele veio, encarnou. Então a gente tem noção disso? Dessa condição evolutiva do nosso Mestre Jesus? Então é um espírito altamente evoluído, é um guia que nós temos que mirar a exemplo dele, é o nosso maior guia, é o ser mais perfeito que já habitou esse planeta. Então, para resumir, ele traz para a gente: não julgar, mas auxiliar. É correto observar as dificuldades dos outros, mas não para criticar, e sim para estender a mão e oferecer ajuda, assim como Jesus fazia. Reconhecer o potencial para o bem. Então, reconhecer o potencial da pessoa, o lado bom da pessoa. Jesus via o potencial de cada pessoa para o bem, mesmo conhecendo as suas imperfeições e sombras do passado, como no caso de Zaqueu, Madalena e Pedro. Ferramentas de renovação. A mensagem central é que, ao invés de condenar, devemos oferecer os recursos necessários para que cada um se renove e evolua espiritualmente. Dá a ferramenta ao nosso irmão para que ele possa evoluir e não fechar portas. Aceitação sem concordância. Aceitar a falibilidade humana não significa que você concorde com o erro, mas sim reconhecer a imperfeição e auxiliar o próximo a buscar um caminho melhor com amor e sem julgamento. Ação em prol da felicidade comum. Aí a gente fecha todo o entendimento da nossa reflexão da noite de hoje. A lição é para que, a exemplo do mestre, trabalhemos em favor da felicidade geral, agindo com bondade e serviço sem expectativa de recompensa. Fica aí, meus irmãos, essa reflexão para a nossa noite de hoje. E nosso Mestre Jesus